Eu falei domingo passado da ansiedade, amém? Hoje eu quero falar da angústia. Porque só a angústia é algo hoje diário na nossa vida. Que isso? Você fica angustiado quando chega a hora de pagar o aluguel ou pagar a prestação da casa. É ou não é verdade? É ou não é verdade, igreja? Tá vendo? Você fica angustiado quando você tem um filho ou uma filha que está passando uma situação difícil e você não sabe como ajudá-lo. É ou não é verdade, igreja? Então você veja que a angústia hoje é uma emoção visível na vida de quem? De todo mundo. E eu quero falar de um momento que Jesus passou. Porque Jesus também teve angústia. Jesus também ficou angústia. Olha o que diz aqui, versículo 36 do capítulo 26. Vamos ler? Em seguida, foi Jesus com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne... Olha que interessante, gente. Eu queria falar com vocês 3 coisas. 3 coisas. A primeira coisa, Jesus ficou angustiado. Por quê? Toda angústia tem um porquê. Como eu acabei de dar alguns exemplos, você vai estar chegando a hora de pagar a prestação, de repente está faltando um pouco do dinheiro, está chegando a hora de pagar o aluguel, está faltando um pouco do dinheiro, e você já fica o quê? Angustiado. Está vencendo o cartão, você tem que pagar o cartão e você já começa a ficar o quê? Um filho pede um dinheiro para fazer alguma coisa que você está precisando ajudar e você não tem, você fica o quê? Então a angústia, ela é uma reação da nossa mente, do nosso emocional, quando alguma coisa está para acontecer. Então Jesus ficou angustiado, porque estava para acontecer algo. Ele iria ficar sozinho. Pastor, não é que ele iria morrer, não? Não. Todo o problema de Jesus aqui é porque ele ia ficar o quê? Você vê que existem outras passagens que mostram que Jesus foi orar. E Jesus sempre foi orar sozinho. Não é verdade? Teve uma passagem mais para trás que a Bíblia conta que Jesus foi orar no monte e falou para os discípulos: vão na frente que eu já alcanço. E os discípulos entraram no barco e foram, e depois Jesus foi andando sobre as águas. Jesus foi orar como? Sozinho. Várias vezes Jesus foi orar o quê? Mas você percebeu que nessa oração Jesus levou os discípulos com ele? Por que nessa oração Jesus levou os discípulos? Porque Jesus não queria ficar sozinho. A primeira coisa que eu queria falar com você é: você vai ter um momento na sua vida de angústia. Amém? Todos nós vamos ter na vida um momento de angústia. Pastor, isso é algo que eu não posso evitar? Não, você vai, infelizmente, eu quero dizer para você, igreja, a primeira coisa que eu queria falar com você nessa manhã é que, infelizmente, você vai ter um momento na sua vida que você vai passar por uma angústia. E todas as vezes que nós enfrentamos um momento de angústia, nós não queremos ficar sozinhos. Nós queremos que alguém venha estar conosco. Eu queria chamar a atenção para a segunda coisa. Jesus levou os discípulos com ele porque Jesus não queria ficar sozinho. Então Jesus estava lá orando e a oração de Jesus foi: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então Jesus estava ali orando. Quando ele volta, os discípulos estavam o quê? Estavam o quê? A dormir. E ele fala para Pedro: pô, Pedro, vou falar numa linguagem de hoje, fogo, tu estás a dormir, Pedro? Tu não pode ficar um pouco acordado aqui comigo aqui?
Você vê que quando a gente está enfrentando momentos de angústias, nós queremos que alguém esteja com a gente. Tem momentos de angústia que a gente quer que alguém pegue no nosso braço, que pegue na nossa mão e diga, vamos junto. Tem momentos de angústia na nossa vida que a gente quer que alguém diga uma palavra de apoio. Tem momentos na nossa vida que a angústia que nos toma, por causa do que está por vir, nós procuramos alguma coisa ou alguém que possa nos suportar. E quando a gente procura essas pessoas, parece que elas estão o quê? Porque, sinceramente, gente, se você falar para uma pessoa, espera aí, que eu preciso de você, e você volta lá, ela está dormindo, parece que ela não importa se você é ou não é. Parece que ela não está nem aí para a sua vida, é ou não é? É ou não é, igreja? Assim é naquele dia em que você foi angustiado. Eu queria fazer uma pergunta para a igreja, posso? Por que os discípulos estavam dormindo? Foi o diabo? A Bíblia diz lá na frente que os olhos deles estavam pesados que nem pedra. Quem já passou por isso? Já passou por isso? O olho parece que tem areia dentro do olho. Parece que tem areia, você fica assim, ó. Se deixar, você dorme em pé. Por que os discípulos estavam dormindo? Pelo mesmo motivo que a oração de Jesus não foi respondida. Deus sabia que Jesus era capaz de vencer aquele momento. Eu não ouvi um amém, igreja. Quem pegou aqui? Por que os discípulos estavam dormindo, pastor? Pelo mesmo motivo que Jesus não tinha a resposta da oração dele. Jesus estava orando, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus respondeu? Não. Deus sabia que Jesus podia vencer aquele problema. Diga para a pessoa do seu lado, você pode superar esse problema. Você pode. Jesus sabe que você pode. Jesus sabe que você consegue. Jesus conhece você. Quem conhecia Jesus? Deus. Quem te conhece? Jesus. Deus te conhece. Você vê que Deus conhecia Jesus. Deus sabia. Deus sabia que Jesus tinha que ficar naquele momento o quê? Sozinho. Era uma preparação para aquilo que ia ser superado. Era uma preparação para aquilo que ia ser superado, igreja. Jesus estava sendo preparado. Olha, Deus, Deus estava falando, Jesus, eu estou te preparando porque você vai superar isso. Você vai superar isso. E depois que você superar isso, você nunca mais vai ficar sozinho. Porque a glória que eu vou fazer na sua vida, que é a terceira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, a glória que eu vou fazer acontecer na tua vida, vai querer com que as pessoas estejam perto de ti. Diga amém, igreja. O que eu vou fazer na sua vida, quando você superar essa angústia, vai fazer com que as pessoas queiram andar com você, vai fazer com que as pessoas queiram te seguir, vai fazer com que as pessoas queiram ouvir o que você tem para falar. Porque é assim que Deus trabalha. Jesus estava ali angustiado. A Bíblia até conta que a angústia dele chegou a ponto que o suor dele se transformou em sangue, gente. E eu fico pensando, quantas vezes a gente não passa por essas angústias. Uma senhora, vou contar uma história para vocês verem como que é angústia. Conheci uma senhora que já estava num momento de câncer terminal. E o cancro dela já estava tão evoluído que já tinha se espalhado por outros. E a gente orou para ela ser curada, amém, gente? Porque a gente crê no poder do quê? Mas a angústia dela era muito grande, porque quando a gente está com medo de morrer, é o momento que a gente mais fica o quê? Angustiado. Então ela estava muito angustiada. Muito angustiada. E foi quando a gente conheceu essa senhora, já num estado terminal. E a gente orou por ela, pedimos a Deus para curá-la. Mas todas as palavras que saíam da boca dela eram palavras negativas. Eram palavras tipo, eu ainda quero viver. Uma das frases que eu mais ouvi ela falar era, mas eu não fiz mal nenhum para merecer isso. Eu sempre fui uma pessoa boa, pastor. Por que Deus permitiu? E a gente fica a questionar Deus muitas vezes sobre coisas que nós temos que passar. Como Jesus. A Bíblia conta que Jesus orou 3 vezes, Senhor, afasta de mim esse. E aquela senhora, então, de repente, a gente conheceu ela.
E eu decidi falar de Jesus para ela, da salvação. Eu decidi falar da glória que viria depois daquilo, se ela aceitasse Ele. Começamos a evangelizar aquela senhora e falar para ela de Jesus todo dia, orar por ela. E aquela angústia passou. E eu me lembro que ela chegou, em um determinado momento, segurou na mão da filha, falou assim: filha, não se preocupa, a mamãe está bem. Porque isso aqui não é para a morte, é para a glória. E a filha não entendia nada. Mãe, mas você vai me deixar? Ela falou: não vou te deixar. Eu vou deixar esse corpo podre, que está podre. Mas eu vou para Jesus. E aonde eu vou estar, siga-me. Ela falou isso para a filha. E a filha chorava. Porque a gente fica o quê? Triste, não é verdade? Mas eu lembro como se fosse hoje aquela filha, pessoal. Guardou aquela palavra da mãe. A mãe morreu, faleceu, o corpo dela padeceu, mas eu creio que ela foi salva. Ela morreu salva. E a filha começou a buscar Jesus, porque a filha dizia assim: eu quero ir para onde a minha mãe está. Então muitas vezes o que para a gente é um momento de angústia, de tristeza, de decepção, nada mais é do que algo que Deus vai fazer a gente superar para a glória dele. Amém, igreja? Então como que Jesus fez para superar aquela angústia? Jesus parou de orar. Qual era a oração de Jesus? Pai, se possível, afasta de mim esse, mas seja feita a tua. Jesus parou de esperar que os discípulos o ajudassem, porque todas as vezes que Jesus foi lá, os discípulos estavam o quê? Dormindo. E Jesus confiou naquilo que Deus iria fazer. Amém? Eu não queria te enganar dizendo que você não vai ter angústia na sua vida. Eu seria mentiroso se eu dissesse para vocês: não vai ter angústia na sua vida. Eu seria mentiroso, eu não posso. Porque se Jesus ficou angustiado, nós também vamos. Mas Jesus nos deixou aqui o exemplo do que precisamos fazer para superar o quê? A angústia. Então quando a angústia vier, a preocupação daquilo que vai acontecer vier, você diga: eu vou confiar nas palavras do meu Senhor. Eu vou confiar que após essa angústia, uma palavra, uma promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Você crê? Fique de pé se você crê.